O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar, por favor. Nos disse o Papa Bento XVI, no ano de 2014, que o ano litúrgico é um grande caminho de fé. Então nós estamos já na 6ª semana do novo ano litúrgico. Passamos pelo Advento, celebramos o Natal, o mistério da encarnação, retomamos o tempo comum, nós já estamos na 6ª semana comum. Então nós estamos fazendo um caminho de fé. Nos dirigimos para o domingo, e no domingo nós encontramos força para dar início a uma nova semana. Então, de missa em missa, de domingo em domingo, nós vamos fazendo esse caminho, e vamos fazendo esse caminho com a igreja. E dizia para nós o Papa Bento que nesse caminho quem nos precede é a Virgem Maria. Por isso hoje, de forma especial, lembrando aqui a presença dos missionários e das missionárias da Mãe Rainha, dos zeladores do Oratório de Nossa Senhora de Fátima e do movimento da Rosa Mística, que através dessas expressões de piedade vão visitando e evangelizando as casas da nossa família, das nossas famílias. É a Virgem Maria que está sempre um passo à frente, nos ajudando a entender o que Deus deseja de nós. Este ano litúrgico, especialmente para nós, ele é marcado pelo Evangelho de São Lucas. Todos os domingos nós vamos estar ouvindo o Evangelho de Lucas, exceção alguma grande solenidade que a gente vai ouvir o Evangelho de São João. E hoje, aonde nós estamos, todas as vezes que for possível, eu vou lembrar, porque o Evangelho de Lucas, ele vai sempre nos levar a lugares diferentes. Nós já estivemos em Cafarnaum, nós já estivemos em Nazaré, nós voltamos para a sinagoga de Cafarnaum, hoje estamos na região de Tiro e Sidônia, num lugar plano, numa planície. Então Lucas, ele vai nesse movimento topográfico, geográfico, ele vai nos fazer percorrer vários lugares cheios de significado. Então esse será um ano, um caminho de fé,
percorrido em vários ambientes, e esses ambientes vão dizer coisas para nós. Estamos onde hoje? Estamos na planície. Se vocês pegarem a versão de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, a gente também vai encontrar o texto das bem-aventuranças. Mas aonde Mateus nos leva? Mateus nos leva no alto de uma montanha, porque para a teologia de Mateus, os lugares altos são os lugares da revelação. Para Lucas, os lugares planos, que é o lugar onde nós estamos hoje com ele, com Lucas, os lugares baixos são as planícies, são os lugares adequados para que Jesus se encontre com as multidões. Então existe uma multidão hoje com Jesus neste lugar plano, onde ele vai fazer esse grande discurso das bem-aventuranças. Então, nesse lugar plano, ou melhor, agora, nós temos que ter no coração a mesma atitude daquela multidão que estava com Jesus. Queremos ouvi-lo. Tem que ter um desejo no nosso coração. Eu vim aqui para ouvir Deus. Ele tem algo a me dizer. Ele tem algo a me esclarecer. Ele tem algo para acrescentar na minha vida. Deus tem algo para me esclarecer. Tem algo para me ensinar. Tem algo a dizer, talvez algo apenas para consolar. Ele tem algo a nos oferecer, e a palavra dele, nessa palavra dele, é algo que consola o nosso coração. Essa tem que ser a nossa disposição. Se nós estamos aqui para ouvir, podemos fazer uma pergunta hoje, para definir bem o que a gente veio fazer. O que Jesus tem a me dizer? A minha disposição é ouvir. A de Jesus é de dizer alguma coisa. A pergunta é: o que Jesus quer dizer? O que ele tem a me dizer? O que os ouvintes da cena das bem-aventuranças de hoje, o que é que eles ouviram? Então, o que a gente quer ouvir é aquilo que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam na planície. O que nós queremos ouvir é aquilo que ele disse para eles, ele está dizendo para nós, porque essa palavra aqui continua sendo a mesma. Ela está sendo atualizada agora. Aquilo que Jesus disse é eterno, não passa, não muda. Isso tem que trazer esperança e segurança para nós, né? No momento onde as pessoas não garantem mais as palavras delas, Jesus continua eternamente se fazendo presente e fazendo acontecer na nossa vida o que ele disse. Se a gente acreditar nele, né, como a gente já ouviu, em consideração a tua palavra, Senhor, eu vou lançar redes para águas mais profundas. É nessa palavra que o que ele diz vale a pena fazer. É digno de confiança, isso ninguém pode tirar da nossa vida. Aqui a gente encontra direcionamento. Então olha, o que Jesus disse para eles e diz para nós: apesar de tudo, eles e nós somos bem-aventurados. Está chorando? Bem-aventurado, você vai rir. Você está com fome? Bem-aventurado, eu vou te saciar. Você está na pobreza? Bem-aventurado, eu vou te mostrar aonde está a riqueza. Você está desorientado? Bem-aventurado, porque a vida eterna é a nossa direção. É o que ele está dizendo para aonde está a nossa bem-aventurança, né? O motivo da nossa alegria, aonde a gente mata a nossa fome, aonde a gente encontra alegria, aonde a gente quer chegar na eternidade. Bem-aventurados, porque a vida eterna é o prêmio de todos nós. Padre, mas isso é muito etéreo, é muito esfumado. Mas são palavras de vida eterna, né? A gente tem que olhar para frente. Se a gente só ficar olhando para o nosso umbigo e para o que está acontecendo agora, a gente perde a esperança de olhar e pensar que tem alguma coisa maior do que a gente está vivendo agora, né? Você ficar olhando para o teu dedinho inflamado, você vai esquecer que tem um resto de outras coisas para você fazer.
Senão a gente para, né? O defeito nosso é parar num pequeno ponto, até doloroso, difícil, né? Não estou dizendo que não seja, mas se a gente não ergue a cabeça e não olha para frente, a gente não vislumbra coisas maiores. E o que é maior do que tudo? Saber que seremos felizes, porque nós somos bem-aventurados, porque tem uma promessa de Deus. E sabe o que está? Por que também somos bem-aventurados? Porque aqui no discurso das bem-aventuradas tem uma outra afirmação. O discurso das bem-aventuranças é uma promessa de acolhida. Ele está acolhendo, né? Jesus, quando está proclamando as bem-aventuranças, ele está aconchegando todo mundo, né? Não fica ninguém fora desta alegria. Ninguém é indigno desta alegria, só se você não quiser, só se você não aceitar, só se você fugir, só se você não quiser ouvir. Ele está dizendo para todo mundo aqui, sem discriminação e sem distinção. Esse discurso hoje das bem-aventuranças, dessa alegria das promessas de Deus, nos lembra também que Deus, Ele não se esquece de nós, e existe uma justiça, a justiça de Deus. A gente espera a justiça de Deus, a gente tem que esperar a justiça de Deus. Agora, vamos fazer uma distinção do que é justiça e do que é vingança. As bem-aventuranças erguem nossa cabeça para um plano maior. As bem-aventuranças são uma promessa desse Deus que acolhe, agora aconchega a gente, do jeitinho que a gente é, com toda a nossa limitação. Ele nos acolhe, nos aconchega. E as bem-aventuranças são uma promessa de justiça, que a gente tem que pedir para Deus, mas distinguindo justiça de vingança. Então, biblicamente, teologicamente, quando eu peço a Deus justiça, se alguém me fez mal, e eu peço a Deus que Ele faça justiça por mim, significa que na justiça divina, eu quero que a pessoa que me fez mal se converta, mude de tal modo, que ela não faça o mesmo mal para mais ninguém. Se alguém me roubou, e eu quero justiça, eu quero que aquela pessoa que me roubou mude, se converta de tal modo que ela não roube mais ninguém. Se alguém me fez mal, me traiu, me machucou, me feriu, me ofendeu, e eu peço justiça a Deus, eu quero de tal modo que essa pessoa se transforme, que ela não faça nunca mal, o mesmo mal para ninguém. Isso é justiça. A gente confunde justiça com vingança. Pena que está gravando, porque senão eu soltava a boca aqui, mas eu não vou, né? Porque depois eu posso ser processado, né? Mas a gente espera, às vezes, vingança, né? Alguém faz mal para a gente, e a gente quer que aconteça o dobro para aquela pessoa. Você vai pagar. Quando a gente vai, aquela desgraçada vai pagar o dobro. Eu quero que caia, quebre o pescoço. Vai pagar, né? A gente quer, o nosso sentimento de justiça é uma coisa, é uma vingança. Mas vai acontecer o dobro. Eu quero que aconteça pior para essa pessoa. Isso é vingança. Isso não é divino. Isso não é bem-aventurança. Isso não brota do coração de uma pessoa bem-aventurada e cristã. O que a gente quer, na verdade, é que o outro se estrumbique, piore para ele, né? A gente deseja o mal para a pessoa. Isso não brota do coração de um cristão. E a gente precisa fazer exame de consciência, já fazer aí uma anotaçãozinha no papel, para na confissão comunitária a gente confessar que a gente às vezes tem sentimento de vingança. Anota para confessar, viu? Vai lá confessar, faz teu exame, pergunta se lá dentro de vez em quando você não quis, em vez de justiça, você falou que você queria justiça, mas você queria era a vingança. E Deus tem que mudar, a gente precisa converter primeiro, o nosso coração precisa se converter primeiro. As bem-aventuranças vão tocando nesses assuntos, né? Agora, o que depende da justiça divina é Deus que sabe como fazer as coisas. E de repente hoje, por causa da nossa autossuficiência, a gente resolve fazer justiça do nosso meio, do nosso modo, segundo a nossa medida. Mas cuidado, hein, que com ferro fere, com ferro será ferido. Nós somos convidados ao amor e ao perdão. A Deus, Ele julga.
Ele faz justiça no tempo certo, na hora certa, na medida dele, não na nossa. Porque hoje a gente tem sido muito autossuficiente, né? A gente percebe assim, a gente não consegue mais reconhecer, às vezes, em determinados momentos, que realmente a gente necessita de Deus, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito, usar as nossas mãos. A gente quer resolver tudo sozinho. Nós estamos nos afastando de Deus até na resolução das coisas que a gente não vai conseguir fazer e mudar. Porque somos muito autossuficientes. As bem-aventuranças nos chamam a essa dependência de Deus. A gente tem que reconhecer que a gente necessita de Deus. Só Ele mata a nossa fome, só Ele faz justiça por nós, só Ele que vai me fazer rir, só Ele vai encher de alegria meu coração. E às vezes a gente busca essa alegria, essa saciedade através das nossas próprias atitudes, das nossas ações pessoais. A gente acaba ficando meio frustrado, a gente está se afastando até da consciência de que a gente tem necessidade da misericórdia de Deus. A gente procura muito o padre para conversar, para se orientar, pedir orientação, e estamos aqui para isso. E poucas vezes reconhecemos que precisamos contar nossos pecados, dar nome para os nossos pecados e viver o perdão de Deus na nossa vida. E para concluir, né? Vamos lembrar que as bem-aventuranças é uma proposta de Deus, né? Seria quando Jesus profere esse discurso, ele está incentivando os ouvintes a uma transformação. Eu preciso mudar o meu jeito de ser no mundo. Eu preciso buscar os verdadeiros valores que são aqueles de Deus, né? Então, as bem-aventuranças, na verdade, elas estão apresentando para nós agora, de forma muito atual, uma outra escala de valores. Quais são os valores que a gente precisa ter na vida? Não são os valores que a gente tem escutado por aí, hein? Tem uma diferença. E esses valores das bem-aventuranças, eles vão contra os valores que estão distribuindo para nós. Agora, os nossos valores são esses daqui, ó, os que estão dentro do Evangelho. Valores que vão entrar na minha vida a partir da minha decisão. Sou eu que decido fazer certas coisas ou não fazer certas coisas por causa do Evangelho. O Evangelho é regra para mim. Por que eu não faço certas coisas? Porque o Evangelho, porque Jesus no Evangelho indica para mim que o caminho é outro. Por que a minha atitude é essa, tão diferente daquela do mundo? Por que eu não posso pensar como o mundo pensa? Porque eu penso o que Jesus pensa. As bem-aventuranças mostram para mim como é que eu vou ser feliz, aonde eu vou encontrar essa minha alegria, né? Mas para isso, insisto, né? A gente ainda vai ter que sair do nosso egoísmo. As bem-aventuranças é um chamado, eu tenho que sair de mim mesmo, começa a sair de você, para você ir ao encontro dele, e ele vai colocar você ao encontro dos outros, e a gente vai encontrar então o que é alegria, o que é saciedade, o que é felicidade, o que é realmente justiça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,